Bom dia, comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. Nessa manhã de domingo, dia 22 hoje, 22/2 de 2026. A nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. Barulho, barulheira. Então vamos lá, né? Sortear nosso baralho de hoje. Hoje é domingo, então a gente conclui a semana, conclui a nossa linha de 7. Foi uma semana muito interessante, muito linda nas nossas cartas. Espero que também na vida das pessoas, para mim foi. Espero que para vocês também, gente. Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse nosso domingo. (22 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Angélica, bom dia, bem-vinda. Vamos ver. No 2 de copas, Copag 310, baralho comum, naipe francês, a caixinha dele tá aqui, Copag 310, e o baralho tá aqui, esse aqui. Essa semana não veio nenhuma carta dele. Bom dia, Thaís, bom dia, Lene Blue, bem-vindas. Então, vamos lá. Aqui está ele. Vamos pedir ao universo a sua perfeita sabedoria e bondade. Nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências desse nosso domingo, 22 de fevereiro de 2026, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de compreensão da carta. E a sabedoria de aproveitar esse conhecimento, sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Sabrina, bem-vinda. Vamos ver, sinto por aqui.
Uau, um rei de paus. Uau, valete de ouro ontem, rei de paus hoje. São duas forças de proteção. Que bacana, minha gente. O negócio tá forte, né? Eu não sei aí, mas aqui, nossa, que semana foi essa? Que semana boa, nossa senhora. Foi muito boa pra mim aqui. Apesar das intensidades, entende? Mas eu consegui aproveitar, foi benéfico. Bom, o rei de paus, quem é esse cara? Esse é o cara. O rei de paus é uma figura, né? A figura mais madura, mais bem habilidosa, né? Do naipe de quê? De paus. Óbvio, com todo o fogo da semana, né? É como se a gente tivesse assim, doutorado no elemento fogo. Depois de uma semana dessa, né? Perfeitamente essa ideia. Um rei de paus. Aqui nós temos pelo menos dois, né? Tem dois caras que tem coroa e seguram tochas, né? Então, assim, e tivemos uma dama, né, de paus na terça-feira, né? Esse aqui, ele é o rei, tá? Então, assim, ele é a qualidade, né? A sabedoria do fogo, né? Em um seu estado aperfeiçoado ao máximo, é o máximo de maestria que se pode ter, né, no manejo da frequência dessa energia, tá? E sendo uma figura, né, um rei, então indica, né, que a gente dá a passagem, que a gente atua, né, desta forma, sabe? E óbvio que também pode simbolizar um guardião, né, um mentor, uma força espiritual, mas que nos influencia. E também pode representar uma pessoa que a gente encontra, né, que tem esse domínio, tá? E quais são, vamos lá, as habilidades do elemento fogo, né? O fogo brilha, o fogo aquece, o fogo seduz, o carisma, né? Ele comunica com velocidade, com agilidade, né? É óbvio que ele queima também, mas não no caso de um rei de paus sabe exatamente usar, ele só vai queimar se ele precisar, ele só vai usar o fogo para queimar, né? Se for necessário, né? Ele queima, ele transmuta também, transforma, transmuta, libera, né? Ele desintegra alguma coisa que foi queimada, é transformada em cinzas, né? E a energia é liberada, né? Então o fogo é um elemento maravilhoso, né? Dinâmico, né? Geralmente um rei de paus é uma pessoa, uma liderança, né? Em geral todos os reis, as rainhas também, né? As rainhas e os reis são figuras de liderança, são figuras proeminentes, né? Dentro da sua esfera de atuação, tá? Então ele pode ser uma pessoa, até uma autoridade, mas geralmente se ele é uma autoridade pública, assim, ele pode ser, por exemplo, um executivo de uma empresa, um representante de uma empresa, alguém com habilidades políticas muito proeminentes, né? Alguém que domina a arte da negociação, né? A arte da diplomacia, né? Alguém que tem, assim, muita presença no agora para encontrar soluções, alguém de grande criatividade, né? E que exerce um poder de persuasão muito grande, né? Justamente por conta desse carisma que ele emana, né? Dessa maneira calorosa dele se comunicar, dele, né? Essa presença, essa energia, né? Calorosa, ela seduz as pessoas, né? Claro que ela também pode evocar, né? Projeções, certo? Das pessoas, né? Então, as pessoas projetam coisas, né? Nessa figura,
coisas às vezes bastante pesadas, vamos dizer, projetam coisas, né, importantes, coisas de salvação, coisas de resolução, sabe, que podem ser, se a pessoa não tiver bastante presença, lucidez, sanidade, né? Pode ir para um lugar de vaidade, de orgulho, de manipulação, inclusive ele tem um potencial. Acontece que ele não usa, né? Em geral, porque em geral um rei de paus ele tem um bom caráter, tá? Ele é uma figura que tem um bom caráter. O que pode acontecer é que ele exerce toda essa presença carismática, né? E as pessoas podem ficar esperando dele coisas que ele não tá prometendo, né? Elas podem viajar um pouco na maionese em relação a ele, né? Ele necessariamente é um homem? Claro que não, né? Sempre aqui a gente deixa colocado sempre, né, que pode, tanto a rainha como o rei podem estar representando uma mulher ou um homem, né? Mas a questão toda é que aqui no caso do rei, a habilidade toda, o carisma e tal, ele vem pra fora, ele se pronuncia, ele se coloca, né? Ele se expressa, né? Na figura masculina, ele vem para a maneira como a pessoa interage com o mundo, né? Então sinaliza alguém exercendo mesmo a habilidade. Aqui na rainha, que veio na terça, ela fica até sentadinha lá, né? É mais provável que a pessoa sinta isso interiormente, né? Claro que também comunica, porque pela frequência, né? Isso também não significa que ela não faz nada, né? Mas significa que é algo mais perceptível por dentro e tal, né? Esse aqui já é como se fosse isso sendo projetado fora, né? Colocado fora e fazendo a magia, né? Que é natural, né? Deste elemento e desta figura que é a figura de maior experiência e habilidade com o uso do elemento, tá? Então já não é alguém tão vulnerável a ser enfeitiçado pelo próprio feitiço, a se perder, né, na própria energia, como seria, por exemplo, um cavaleiro de paus. É alguém que tem mais chances, né? Ou mesmo um valete de paus tem mais chances de se confundir no processo, né? A rainha e o rei já são mais, principalmente o rei, né? Já estão num grau, né, de habilidade mesmo, de maestria com aquela qualidade, tá? Então, é maravilhosa essa figura, tá? É altamente protetiva, né? É altamente benéfica para nós, seja qual for a maneira como ele se expresse, né? É uma carta que responde sim, né? E que segue confirmando a proteção espiritual, que eu diria que é o aspecto mais fortalecido e mais... como eu posso chamar, que palavra eu posso usar? É aquilo que as cartas querem mais nos assegurar essa semana e nas semanas anteriores também, né? A respeito da coisa de proteção, sabe? Então, há uma intensidade, há muito movimento, há todo um processo, um curso, né? Em virtude do momento astrológico, das forças disponíveis, atuantes, né? Mas existe muita proteção, sabe? Então, as cartas, elas ficam sempre, para nós aqui, repetindo muito isso. Essa semana a gente teve, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5. Das 7 cartas, 5 cartas são cartas que comunicam diretamente uma mensagem de proteção espiritual, ó. Quais 5, ó? Essas 3. Depois veio essa, que eu não vou colocar nessa categoria, nem essa, tá? Mas depois essas 2, tá? Então, assim, simplesmente... E a mãe, o pai e o filho, sendo que o filho é um valete de ouro. Ai, que lindo, gente.
Lua, Sol, né? Coisa mais perfeita. Essa leoa aqui, nossa, nossa, sem palavras para dizer de quão bom, de quanta bênção essa semana e essa sequência sinaliza, né? Principalmente se a gente considerar os eventos que rolaram. Então, rolou eclipse na lua nova, eclipse solar, né? E rolou a conjunção enorme, poderosa no dia 20, na sexta-feira, né? Do Saturno e do Netuno, dois planetas grandes, importantes, geracionais, né? Então, aqui também o 9 de paus, que veio na segunda, terça, quarta, na quinta-feira, ele veio, né? Segunda, terça, quarta, quinta, exatamente, na quinta. E aí hoje vem o rei. Então o 9 é um lugar um pouco antes do 10, um pouco antes desse, exatamente desse lugar. O 10, esse aqui não é uma carta numerada, tá? Esse aqui é uma figura. Então aqui ainda tá até além, né, disso, porque do 9 chegaríamos no 10, é um princípio de desenvolvimento do elemento fogo, certo? E aí nas figuras esse elemento começa a ser aplicado, manejado pelos personagens, pelas pessoas, né? Ele começa a ser utilizado e expresso através da ação, da fala da pessoa, né? No caso aqui é a pessoa que melhor sabe que, então essa pessoa amadureceu no nível máximo no uso deste elemento, tá? E aí, como é que fica, né? A síntese fica isso, o fogo tá aqui, gente, tá? Como se fosse um as, né? É uma chama, uma fogueira, né? Aí nós temos no coração da semana, aqui todas essas pessoas ao redor, né? Em comunhão, é a carta do mundo, no tarô das bruxas com a lua cheia, dourada, né? Aí no centro vem essa carta, que é um 9 de paus, que se chama Psique, que fala exatamente da integração de todo o conhecimento, de toda a experiência humana, né? Nos dois principais, vamos dizer, níveis, né? No nível consciente e inconsciente, tá? Então, toda essa força reverbera no ser, né? Tanto inconsciente quanto conscientemente, e aqui ele vai operar e colocar no mundo essa habilidade que se desenvolveu, que amadureceu ao longo da semana, tá? Promovendo assim, então essa figura de grande poder, porque e aqui tá mostrado o processo, né, de atuação do princípio do fogo, né? A origem, o impulso, o movimento, o nascimento, o início, o princípio, a luz, né, que se faz, né, o brilho que se coloca, né, o insight poderoso, né? Aqui ele já integra, né, isso, aperfeiçoando isso ainda mais, e aqui ele tá perfeitamente trabalhado para aplicar isso ao redor dele, né, no seu universo, na sua vida prática, tá? Que isso ganha um nível prático de aplicação, né, forte. Então, é simplesmente sensacional, minha gente. A Sabrina falou, interessante, Kaká. Muito interessante. E, bom, de ontem para hoje, esse valetinho também, que coisa mais bonita, recebi feedback lindo de manifestação dessa energia, dessa carta, né? Que bênção que é Valete de Ouros, né, gente? Da forma como ele sai, é sempre coisa bonita, coisa abençoada, né, que se coloca para a pessoa, né, e sempre com um tom, né, de muita singeleza, que faz o coração da pessoa realmente, o coração da pessoa reconhece aquela bênção, né, e sorri, né. Eu sinto tanta gratidão,
Muita gratidão. Hoje eu tô, nossa, muito agradecida por como foi, por como fluiu a semana, né? Apesar de ter havido, com certeza, momentos ali desafiadores, um pouco confusos, agitados. Eu tive a noite desse dia aqui, foi uma noite assim super agitada, não dormia muito bem, mas aí no dia seguinte, então, tinha uns picos de intensidade que eram potencialmente cansativos, exaustivos, mas depois eu conseguia, havia espaço, eu acabava conseguindo relaxar, refazer, reenergizar, sabe? Então eu achei assim incrível, né? O quanto foi perfeito, né? Não dava tempo, ao longo dessa semana, não dava tempo das minhas apreensões se enrijecerem ou tomarem muito volume, sabe? Não dava tempo porque as soluções e os alívios vinham também antes que eu pudesse imaginar, sabe? E de uma forma também muito pouco previsível. Foi bem assim também, né? Tudo surpresa, foi bem, para mim, né? Pelo menos essa semana, bem surpreendente. Soluções aparecendo um dia depois do outro, rápido, fácil, e eu assim, só observando e vendo uma dinâmica, né? Um dinamismo mesmo, típico do fogo, isso, né? Típico, tá? Então, gente, foi realmente um processo aqui maravilhoso, tá? De colocação, né? De entrada, né? De uma energia vigorosa, de cura, de resolução, bem como como é a promessa de 2026 para nós na carta da cura, né? Da Vera Sibila italiana, a carta do Dottore, né? Deixa eu pegar ele, é justamente um rei de paus, tá? Esse doutor, deixa eu pegar ela aqui, só pra gente relembrar, é importante, né? Engraçado, assim, que pra mim tá realmente surpreendente, porque eu não esperava nesse momento do ano isso, sabe? A gente, né, espera que vai ser complicado, que vai tal, enfim... Essa época, fevereiro, carnaval, quaresma, não sei o que, ainda com eclipse, com não sei o que lá, entendeu? Eu falei, nossa, né? Mas foi bem mais tranquilo do que eu podia imaginar. Na verdade, foi bom, foi ótimo, sabe? Era essa carta aqui, ó. Ela é, ó, um 13 de fiore, tá? É exatamente, né, o número mesmo de um rei. Ele é um rei de paus, tá? Então, exercendo o seu poder aqui com esse paciente. Então, a maneira como a Sibila italiana traduz, né, o rei de paus como esse dottore, mas com a cartola do lado, né, que mostra essa coisa do mágico, do mago, da coisa que a figura de paus sempre tem, né, uma coisa de mago, né, de brilho, né, de abracadabra, né? Então, sensacional, minha gente. Sabrina falando, concordo, Amira, pensei que seria pior. Pois então, minha filha, essa semana tá mostrando também que o que a gente pensa tem nada a ver, né? E tá mostrando muito assim, a sua mente não é capaz de acompanhar. E a vida é muito mais misteriosa do que você pode supor, né? Sua cabecinha que fica fazendo esses cálculos com base nos padrões, que ela acha, né, que tem certeza. Bom, sempre foi assim, fica fazendo essas generalizações. Aí a vida vai lá e pumba, né? Te surpreende, né? E te mostra que pode ser muito diferente, né? E que a verdade verdadeira, né, é que as coisas não se repetem iguais, nunca, né? Podem ser parecidas, essa história de padrão, mas isso tem muito mais a ver com a nossa mente, com aquilo que fica enrijecido em nós, nas nossas percepções, né, das coisas, a nossa resposta às coisas, né? Tem muito mais a ver com esse potencial ilusório da mente, né, do que com a realidade em si mesma,
né? Então, quanto mais a gente desenvolve essa capacidade aqui, né, de observar a realidade, como ela se coloca e perceber que ela não se repete, não é que cada momento é único, quanto mais a gente puder, né, lembrar sempre disso, né, menos a gente é suscetível a desenvolver limitações, né, desalinhamentos e a viver, né, experiências dolorosas, sofridas, repetir, né, retraumatizar, reviver coisas ruins, né? Então, assim, que coisa mais linda, né? A mensagem para nós dessa semana, né? E essa carta vindo hoje, abençoando mesmo, validando e confirmando esse processo, né? Um processo de cura, um processo de transformação muito dinâmico, poderoso, que carrega, né? Que mostra, que revela, né? Todo o mistério e a magia da vida, né? E nos coloca realmente num lugar mais humilde, né? De testemunha, né? Num lugar mais humilde, né? Para poder ver a magia, né? Na nossa frente, constatar essa magia, né? E aí isso vai nos ajudando a estar cada vez melhor posicionados na vida, né? Deixa eu ver. Chegou a Iô, bom dia, bem-vinda, amiga. E a Leni disse, ufa, dei conta dos desafios, que semana! Sigo atenta, me mimando e curando, ó, atenta e confiante, tá? Desafio tem, intensidades tem, mas a proteção é inigualável, tá? Eu acho assim que isso tá bem forte, bem, acho que as cartas, né, estão enfatizando isso, se a gente toma as semanas anteriores e tudo mais, essa mensagem bem repetida, bem forte, né, de que assim, gente, tem proteção, então confia, tá? Vocês dão conta, tem muita coisa surpreendente para ser vivida, né? Tem muita descoberta possível, né? Porque essa carta também fala muito sobre essa autodescoberta, né? Autoconhecimento, né? Tem muita coisa que vocês vão ver, vão se surpreender com a maneira como vocês mesmos se saem, né? Com os recursos que vocês acabam demonstrando que têm, né? E com a própria abundância da vida, né? Uma surpresa, assim, porque a nossa mente é muito mesquinha, né? Ela nega, ela evita olhar e reconhecer, né? Mas a vida é muito abundante, é muito generosa, né? Enfim, então muito, muito bom, muito linda a semana, né? Aí eu disse, uau, que linda carta, amiga. Pois então, amiga, ficou assim no final a síntese, a lua. Na verdade não é a lua, é o mundo. Arcano 21 no tarô das bruxas, né? O mundo tem a lua cheia, tem a fogueira e tem a roda de pessoas ao redor. Falando de completude, de totalidade, de integração, né? De mudança de ciclo, etc e tal. E aí, essa que é a psique, 9 de paus, com o olho que vê e o olho que olha para fora e o olho fechado que olha para dentro, né? Esse jogo consciente, inconsciente, e aqui um rei de paus, né? A figura mais habilidosa do naipe, né? Mais capaz de usar o poder do naipe, de usar o poder do elemento fogo, né, da melhor forma, da forma mais aperfeiçoada possível, né, de colocar isso no mundo da forma mais aperfeiçoada, geralmente uma figura de boa índole, de bom caráter, né, e de grande luz, né, uma figura que realmente irradia as qualidades do fogo, né, dinamismo, coragem, vigor, calor, carisma, né, sensualidade, sedução,
né? Não gosta de rotina, não gosta de, obviamente, né? Ele é do fogo, então ele não gosta do que é monótono, do que é repetitivo, do que é engessado. Figura de criatividade, inventividade, né? Gosta e propõe geralmente soluções na hora, né? Demonstra essa habilidade mesmo de encontrar, né? E propor soluções inesperadas com aquilo que tem no ambiente na hora, aquela figura que traz os insights de uma maneira sempre surpreendente, né? Então é uma figura muito, muito abençoada, tá? Então é isso, minha gente, confiemos bastante, né? Agradeçamos muito. E essa trindadezinha linda que ficou também, né? Porque a rainha veio na terça, veio um valetinho de ouro no sábado, ontem, né? E veio o rei hoje, tá? Então, aqui temos mãe, filho e pai. E tivemos mãe e pai, sol e lua, cósmicos. Tanto cósmicos quanto pessoas. Olha aqui, isso daqui não é sorte, minha gente. Isso daqui não é proteção. Eu não sei o que é, tá? Por mais que tenha tido essa, que pode ter sido, mas é aquilo. Essa daqui é o seguinte, não tem durabilidade isso daqui acaba logo, né? Incrível, né? E essa dominância do fogo também, né? Então, trabalhar a relação da gente com o elemento fogo, né? O fogo é o espírito, tá? O fogo é o espírito, realmente, né? Ele simboliza o nosso espírito, tá? É a nossa profunda capacidade, né? De estar na hora certa, no lugar certo, de dizer a coisa certa na hora certa e só depois perceber. Não envolve nunca antecipações, racionalizações, enquadramentos, sabe? E também o fogo envolve a sabedoria do desapego, a sabedoria, né, de entender dessa questão de que a vida não se repete, de que os momentos são únicos, né? E que é importante que a gente sempre possa estar presente, observando dentro e fora de nós como que a vida nos impacta, como que a vida nos atravessa, né? E é assim, é isso que o Espírito veio aqui exatamente vivenciar, né? Então é assim que a vida vai ganhar sentido e que o nosso propósito, né, vai se expressar, vai saltar aos nossos olhos. Nós vamos ver este propósito funcionando no mundo, né? Então essa semana ela traz muita ênfase nessa ideia, não é? Olha, o propósito, o seu propósito, aquilo para o qual você veio aqui, né, encarnar, né, está talvez mais perto do que nunca, né, de se mostrar. Quer dizer, você está mais habilitado do que nunca a perceber este propósito se mostrando, acontecendo, né? Gratidão também, queridas. Então, um excelente domingo, com muita alegria, com muita saúde, com muita sabedoria, lucidez, né? Com muita alegria mesmo e calor, essa coisa linda do Rei de Paus, né? Confiança, tá? Muita fé, muita confiança em si mesmo, confiança na vida, né? É isso, eu agradeço demais da conta a todos e cada um de vocês, minha gente amada, aos nossos ancestrais maravilhosos, pelos nossos dons, habilidades, talentos, né? Pelos nossos corpos sábios. E agradeço a espiritualidade tão maravilhosa que sempre, um dia depois do outro, revela, né? A sua presença, a sua proteção para nós, para os nossos caminhos. Gratidão. Muita sorte, muita saúde para todos.
lindo dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, manda mensagem para mim que eu tô à disposição. E amanhã, segunda-feira, estarei aqui às 9h09, né? Para começarmos semana nova. E logo mais coloco no YouTube essa live, tá bom? Chegou o CC Gomes, bom dia. Eu estou finalizando, hoje veio um lindíssimo rei de paus dizendo sim e trazendo grandes bênçãos. É isso, minha gente. Beijos, gratidão e até amanhã.